Vamos lá, com todo importante, um colega meu que ele se formou na época, tempos atrás ali, os campos restritos, né, mas na força de vontade, no esforço, gostaria de falar dele aí que ele tinha um carro chamado Picasso. Lembramos do espanhol Pablo Picasso, do século XX, século XIX, foi como uma ponte ligada à arte também, o ócio, o lazer e o esporte. Essas discussões entre desenhos, esculturas. É lógico também quando lembramos também do Rui Barbosa e algumas questões de vontades, Voltaire, os voltarianos e outras questões que possam nos revelar campos científicos de esculturas e movimentos artísticos. O que eu estou falando? Estou fazendo uma revisão histórica, o que eu passei aqui na comunidade e também na faculdade onde eu frequentei. Cheguei a substituir alguns professores de ensino superior. Então, isso nos traz o quê? Não um dossiê programado. É lógico que houve fatalidades em questões de CPIs aí que ocorreram. Mas há restrições para eu não falar aqui, que é um campo investigativo em colunas. É lógico que trouxe isso, ou seja, essa revisão nos traz panoramas importantes para aproveitarmos a cada dia. Então, o Pablo Picasso, não é o Juan Pablo Greco, que fala sobre iniciação esportiva universal. O Greco é melhor, que ele fala a mesma coisa que o Cardinal. Ele fala com o simples do complexo, os movimentos, tempo de reação, tomar de decisão, situação do jogo, pequenos jogos. Por exemplo, se for no futebol, ele tenta fazer sempre jogos que possam intercalar o que? 3 contra 2, 4 contra 3, ou seja, fazer meios dinâmicos, circuitos que eu falo, a palavra ciclo de treino, a palavra ciclo de treino, é lógico que eu gostei que a Cláudia, até citei lá agora, falando, né? Então nos traz algo importante. É lógico que ela tem que ter ciclo de vida lá na sua área representativa de direitos humanos. Discutir com o Comparato, com outros autores que eu coloquei sobre os direitos humanos, ok? Nos traz essa atmosfera ligada ao movimento. Quando falamos de arte, falamos de faculdade. Quando falamos de arte, falamos de que? Criar, recriar a educação física. Então o Picasso, eu lembro que eu lembrei dele. Picasso que ele tinha um carro, né? Picasso ali. Não quero saber qual é a cor. Depois atrás de um rapaz com um carro igual para isso daí. Eu sei. Muitas vezes tem vezes que eu coloco uma camisa, outra pessoa coloca camisa. Não sei se nós somos um país socialista ou capitalista, suicida ou seja, que atrai coloca calibres ou cápsulas ligadas à cultura. Eu, para mim, modestamente, quanto mais, como ela fez especialização em marketing, a Cláudia, quanto mais melhor. Nos traz um campo de logístico e o meio também de que publicar para as escolas ou faculdades. Lembra que eu falei a tese aqui de Lilian Machete? Falei o quê? Questão de quê? A ascensão primeiro, debates, ou seja, sempre fazer artigos e anexar alguns temas que são diferentes, pontos polêmicos. Aí a questão depois você vai o quê? As instituições pequenas, as faculdades que estão iniciando, você vai o quê? Começar a discutir, debater. É lógico que eles também vão ser bem expert, porque eles vão ver que você já está acabando o curso, já tem uma pós, uma graduação, eles vão te contratar. E aí você vai e segue a sua carreira. Mas quais são os pontos? De 1881 a 1973, o Pablo. Juan Pablo Greco, né? Vamos falar Picasso, já fala de outras questões. Pode ser pique, né? Ou pico de corrida. São maneiras que faz fundamentos lá ligados ao campo unidimensional ou bidimensional entre as esculturas. Ok? Então, esses campos de iluminuras, né? E também usamos a teoria iluminista, renascente, em fontes renascentes, nos traz pontos importantes. A gente vamos na igreja católica, ou qualquer, os mosaicos que ocorrem, a Mona Lisa, os parâmetros que nos traz artefatos, Leonardo da Vinci, que fala sobre os destaques entre os eixos, entre frontal, fala que a mesa é um meio de escultura que você pode analisar o transversal, o frontal e o sagital. Dá para você explicar numa mesa. A mesa fala, a professora não entendeu, não é minha área. Ué, como é que é na sua área? Você está sentado numa mesa.
E essa mesa aí, muito tempo atrás, eu conversando com o professor Nunes, com o doutor Nunes. Se a mesa não fala, se a história não fala, se nós não movimentamos, como é que nós vamos falar sobre músculos e arteriolas? Ok? Então são pedaços, fragmentos. Então o jornal, como o jornalismo, são campos épicos também, em defesas ligadas à motricidade humana. Estou fazendo defesa à fé, que eu falei de Cristo aqui, defesa ao amor à arte, ao futebol, ao esporte coletivo, à aplicação motriz, à impulsão, às adaptações que tem. Tempos atrás, uma querida irmã que eu tenho, o nome do rapaz é Rodrigo, vocês podem até procurar. Ele tem alguns limites, né, ligados a algumas deficiências, que ele mexe com esculturas e artes. Ele é bem famoso aí, ele faz várias ilustrações aí, mostrando o seu trabalho, nos traz o que? Nomenclaturas importantes entre essas aparências que ligam o corpo e a sua inteligência. É lógico que alguns até brincam, na época a gente estudava em épocas o aleijadinho, que é o termo aleijadinho. Também tem a instituição do Betinho, que eu também já ligo, estou ligando para lá até hoje, Rio de Janeiro ali, ó, ramal Rio de Janeiro. Vou ligar para São Paulo agora, ligar lá para a fundação, né? Fundação é da Fundação Casa que fala. Aqui na Santa Casa, aí é o livro que eu consegui lá. Eu deixei lá um anexo, os livros lá ligados à motricidade humana. Só ficou um livro lá, né? Porque eu deixei vários livros lá, como anexo. Saber quem pegava, quem não pegava, para analisar. É lógico que não apareceu. O livro lá, o Congresso de 2005, que a própria Aroeira, que é uma escultura também, uma planta também, nos traz condomínios importantes ligados à própria linhagem de outras religiões, né? Não vou falar de Umbanda, essas questões, mas eu vou falar de outras religiões, mas traz um campo muito importante relacionado. Uma palmeira. É lógico que nós temos que estudar. Estudar, se eu for para um estado e não estudar, como é que eu vou estudar, diagnosticar? As questões do campo literário ou campos de pesquisas analíticas, que nos traz estruturas relacionadas, né? É lógico que a gente fala sobre cultura, os campos, em São Paulo teve aquele negócio São Paulo Fashion, que tinha aquele rapaz, houve um atentado na casa dele tempos atrás, um senhor, que ele mexe com modelo, com moda, a tendência moda, a moda ligada à escultura, à modelagem. Já fiz? Lembra que eu já falei que eu era auxiliar de corte. E sem auxiliar de corte não tem como, né? Era na tesoura. Eu era melhor na tesoura. No corte não era muito, não. Você pode ver que eu sou já cooperador, não era na tesoura. Tesourar, né? Aí eu cito Cunha, Manuel Sérgio Cunha, e essa corte epistêmica ligada aos direitos humanos, ligada aos direitos e poderes institucionais, e o corpo falado, o corpo disciplinado, o corpo manuscrito entre as nossas falas e os nossos defeitos a ser dogmáticos, místicos, que a própria Cláudia, que eu falei aqui, entre autorias, ela nos traz Cláudia Garleto, Cláudia Glicoleto, eu acho que ela gosta de exercício físico, eu acho que é Cláudia Glicoleto da Silva, eu não sei, hein? Glicoleto da Silva, depois vocês podem pesquisar no Google aí, se vê, o exercício é ele, não é ela. Direitos humanos, esse estudo aqui é Glicoleto, Garcia ainda para o Rui Garcia, lá de Portugal, para somar tudo logo, a motricidade humana, o Rui Garcia, o Rui Barbosa, o Barbosa 97, ok? São autores que identificam um com o outro, se você analisar. Não é porque são um checkmate, um xadrez, mas traz a motricidade humana como história estrutural entre as pesquisas. Quais foram as conclusões? Eu vou ligar para ela, ligar lá para essa instituição casa, ver se ela ajuda, se tem uma casa domiciliar emergente que possa ter conclusões. Eu entreguei lá, eu falei com a Santiana para ela pesquisar minha tese de gênero, ela falou que é uma vergonha, é puro plágio. Ela é uma enginiana, não tem hegemonia? A palavra angel, você pode ver que há uma associação de hegemonia. Ela é uma educadora com finalidade, é um DNA epistêmico de angel.
E Engels, a natureza, entre clássico e coletânea, ele é um dos primeiros pioneiros ligados à filosofia jurídica.